chegando aqui no Insight Timer, me diz da onde que tá falando, vai dando um bom dia aqui no chat. Aqui no Instagram também, sejam muito bem-vindos, vão dando bom dia. Hoje nós vamos falar sobre mitos sobre a ansiedade. Então, você que está chegando aqui, se sente uma pessoa ansiosa ou não, vai dando bom dia. Bom dia, Maria de Minas Gerais. Bom dia, pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui no Insight Timer e aqui no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e trago aí técnicas de controle mental para a gente controlar não só a ansiedade, como para a gente ter uma vida bem mais leve, bem mais tranquila. Eu falo sobre a ansiedade aqui no meu livro Ansiedade Não Mais, guia prático para a gente ter autocontrole mesmo sendo humano, né? Este livro eu trago realmente técnicas práticas para a gente colocar na nossa vida e assim resolver aí tantas situações. Bom dia, Melina de Florianópolis. Vão dando um bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, porque isto tudo cria uma energia, uma egrégora, como a gente diz, né? Bom dia, Xanda do Rio de Janeiro, porque, gente, nada é por acaso. Se a gente está aqui neste horário ao vivo se conectando, é porque tem algo para nós trocarmos. Se você vai assistir essa live depois, seja no Instagram ou no YouTube, que eu vou subir também, de alguma maneira a nossa energia está se conectando, certo? E a gente precisa entender muitas vezes o que isso tem para nós. Assim como tem para cada um de vocês que está me ouvindo de alguma maneira aí, para mim também tem, porque eu também recebo essa energia, já sou extremamente grata. Bom dia, Carla, minha querida, que está lá em Portugal. Seja muito bem-vinda, todo mundo que está chegando. E hoje a gente vai falar sobre esses mitos sobre a ansiedade. A primeira coisa, ó, a Carla disse que está conduzindo, mas já está aqui comigo. Gratidão, amada, que coisa boa, fico muito feliz, né? E é isso, tá, gente? Quando eu falo da energia que se conecta, não importa quando você está assistindo, o que você está fazendo, de alguma maneira, se chegou para você, é porque tem alguma coisa que alguma ficha sempre cai, é o que eu sempre digo, né? Às vezes uma simples conversa, tu vai no supermercado, olha para alguma coisa, vê um número, enfim, tantas são as mensagens e sinais do universo que a gente tem que estar atento e observando aí na nossa vida, que sempre tem alguma coisa para nós aprendermos e evoluirmos. Hoje vou encontrar com uma pessoa extremamente ansiosa e vim estudando esses dias sobre isso, pois sinto que preciso ajudá-lo e não sabia que há uma diferença dela para o medo. Perfeito o que a Xanda colocou aqui, tá? Vamos começar por aí. E o primeiro mito que eu quero trazer, vou trazer 3 hoje. Existem vários outros, mas hoje eu vou me dedicar a 3, tá? Existe sim diferença para a ansiedade e diferença para o medo. Na verdade, até isso é um dos capítulos que eu falo aqui no livro, que todos nós, seres humanos, por natureza e estrutura cerebral, somos ansiosos. Bom dia, Bernardo, bem-vindo. Somos ansiosos, que é o seguinte: nós temos uma região no nosso cérebro que se chama o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, mas nós temos uma parte muito pequenininha, que é a amígdala cerebral, e esta amígdala, por qualquer um dos nossos sentidos, não sei se vocês ouviram agora que passou uma ambulância aqui, tá? Qualquer um dos nossos sentidos ativa o nosso medo, o nosso sistema de lutar ou fugir. Então, se nós temos essa parte no nosso cérebro que é através dos nossos sentidos, por exemplo, eu senti um cheiro de queimado, eu coloquei a mão em algo que está quente, tudo que vem no nosso, quando a gente olha e enxerga alguma coisa, então tudo que através dos nossos sentidos, tá? A gente está trabalhando, né?
Ai, joia, aqui recebi uma outra mensagem aqui no Insight Timer. Gratidão, gratidão. O Bernardo disse que não está ouvindo. Me digam se vocês estão ouvindo, principalmente aqui no Insight Timer. Daí talvez seja alguma coisa lá no computador dele ou no celular dele, tá? Então, só por nós termos esta ouvindo normalmente, então deve ser alguma coisa aí, Bernardo, dá uma olhada aí no teu áudio, tá? Só por nós termos essa estrutura cerebral da amígdala, nós já geramos ansiedade, estamos nesse estado de alerta e a ideia é o quê? Ou eu luto ou eu fujo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender da ansiedade é esse estado que é ou ela me faz lutar ou ela me faz fugir. Bom dia, Barros Lela. Diz aí de onde tu tá falando. Bem-vindo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu sei que por estrutura cerebral, através dos meus 5 sentidos, eu tô em estado de alerta e tenho essa reação que é lutar ou fugir, eu já sei que, e aí viemos para o primeiro mito, que a ansiedade é bobagem. Gente, a ansiedade não é bobagem. E olha que eu tô falando que por natureza cerebral, estrutura cerebral, nós já somos seres ansiosos. Mas existem pessoas, e aí respondendo a pergunta da Xanda, né? Que, então, o medo é natural, essa ansiedade é natural. Ah, é a Valéria, bem-vinda. A ansiedade é natural, tudo isto é natural em todos os seres humanos. O que é um grande mito? Achar que a ansiedade é bobagem. Porque quem realmente tem ansiedade, essa pessoa ela precisa de ajuda e não é bobagem. Ela tem, além dessa reação que eu falei de lutar e fugir, que é pertinente a todo ser humano, certo? Ela é além. Ela vai ter reações físicas, ela pode ter taquicardia, ela pode suar nas mãos, ela pode ter que apresentar alguma coisa e ela travar completamente, enfim, tá? Inúmeras reações, mas ela vai ter reações físicas e isso não é bobagem, certo? Muitas vezes, como eu falei, a ansiedade faz parte inerente do ser humano pela nossa amígdala cerebral e tudo mais. Só que muitas vezes as pessoas dizem: isto é besteira, isto é bobagem, isto é algo que vai passar. Gente, não vai passar se você não olhar para isto, tá? Se você não olhar para as causas da sua ansiedade. Então, a gente precisa estar muito atento nisto. Ó, a Maria botou aqui que tem ansiedade patológica, crise de pânico, tá? Tudo bem, isto é... Perfeito, Maria, pela sua contribuição. Mas o que acontece? Isto é o reflexo, o sintoma. É o que a gente vê. O que eu tô falando, e que aí entramos no mito, é que é bobagem ou que não tem que ver a causa, tá? O terceiro mito que eu ia falar, vou falar que é o segundo agora, então, que daí acho que já vou responder essa questão que a Maria tá trazendo. Que a gente pensa que a ansiedade só se trata com remédio, tá? Esse é o segundo mito. Por quê? O remédio, tá, gente? Eu como terapeuta e nas minhas sessões individuais eu ensino técnicas de controle mental, que tá inclusive aqui no livro, né? O que acaba acontecendo? Se você quiser tratar a ansiedade só com remédio, eu não tô dizendo que o remédio não é importante. Existem casos de ansiedade que é necessário uma intervenção medicamentosa, tá? Para um determinado período. O que é o problema de achar que eu vou ter que tomar remédio para ansiedade o resto da vida?
Vou dizer aqui, a Maria colocou, eu tenho ansiedade patológica. Quando tu já informa isto pro teu cérebro, é como se tu dissesse para ti, é crônico, não vai ser curado, tá? Então, tudo é de acordo com o nosso diálogo interno. Cuidado, 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 porque se a gente diz pro nosso cérebro que aquilo não vai ter cura, ou que eu vou ter que tomar o remédio pro resto da vida, é assim que vai acontecer. E olha bem que eu tô falando isso com propriedade de quem tem diagnosticado uma doença de Crohn, que é uma doença crônica no intestino, psicossomática, já passei por cirurgia, e os médicos me disseram que eu teria que tomar medicação para o resto da vida, porque é uma doença crônica, patológica, como a Maria falou. Só que eu informei para o meu corpo, gerei uma nova química, tá? E é o que eu ensino hoje para as pessoas, o quê? Que eu não preciso ter que essa doença, ok, o Google diz, os médicos dizem que ela é crônica e eu respeito isto, mas faz 5 anos que eu não tomo medicação para doença de Crohn. E os meus exames dizem o quê? Que ela está inativa e em remissão. Então, o que mudou? Mudou pelo remédio? Não. Mudou pelo meu mindset. E esse é o segundo mito, que a ansiedade vai ser tratada e curada só com medicação. Você não vai curar a sua ansiedade só tomando medicação, remédio para ansiedade. Não vai. Pelo contrário, pode até piorar em alguns casos que tu vai ter que tomar mais um para insônia, mais um para um rescue, uma emergência, né? Normalmente só vai piorar se não houver mudança de mindset, tá? Então, um mito é o quê? Tu achar que só remédio vai resolver o problema da ansiedade, ou da crise de pânico, ou da bipolaridade. Não importa qual seja a doença, o sintoma, precisa ter mudança de mindset e mudança de comportamento, tá? De comportamento. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Estou experimentando crise de ansiedade, mas acredito que está sendo desencadeada por meu remédio para TDAH. É o que eu falei, tá? Essa questão de outras questões, né? Tanto o transtorno de déficit de atenção, como a hiperatividade, tantas outras coisas, é o que eu acabei de dizer. Cuidado, por quê? Porque a gente muitas vezes vai desenvolvendo e aí tu precisa de um remédio para outra coisa, certo? Então, o Bernardo colocou isso aqui e é justamente isso. Se não houver uma mudança de mindset, uma mudança mental, de prática e de comportamento, tu vai acabar precisando de várias outras coisas para justamente isso. Obrigada, Bernardo. Só confirmou aquilo que eu estava falando, que é exatamente assim que acontece, tá? A Xanda colocou aqui. Olha, pode dar um exemplo de controle, porque eu converso muito com o meu subconsciente e faço exercícios físicos. Nunca tomei remédio. Acho que a pergunta que ela quer me colocar aqui é de alguma sugestão de coisa, né? Com tua ajuda tenho tido ótimos progressos. Gratidão, gratidão. Ah, é a Deia, gratidão. Então, olha bem. Exemplo de controle, acho que ela quer dizer de controlar a ansiedade, tá? Interromper esse diálogo interno. Esse pensamento do subconsciente. Gente, pensa comigo, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, porque não é os mitos que eu quero falar hoje, mas eu acho que para responder essa pergunta precisa. Nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Ou você... O que é a ansiedade? Você permitir que esses pensamentos tomem conta da sua mente. Por isso que eu digo que precisa de prática, de treino, tá? Ou esses pensamentos tomam conta de você e aí você vai começar a precisar produzir, né, sintomas, certo?
ou você conscientemente interrompe esse pensamento repetitivo, sai do problema e foca a sua mente para a solução. Tem tantas técnicas para a gente fazer, mas por isso que eu disse, tem que ter uma mudança de comportamento. Por isso que a prática, ela é importante. Sem a prática e mudança de mindset, você vai tomar remédio para ansiedade, daqui a pouco um outro para insônia, daqui a pouco um outro para isso, para aquilo, para aquele outro, e não vai mudar. A Xanda colocou que faz atividade física. Atividade física, o que faz? Vai gerar dopamina, serotonina, vai movimentar o teu corpo e vai também ajudar cerebralmente. Mas se não houver a interrupção do diálogo interno, se tu não estiver consciente de quais são os teus medos, se não estiver consciente de que eu estou sentindo culpa, tristeza, raiva e fazer alguma técnica para mudar isso, dificilmente vai conseguir, tá? Por isso que eu falo, o mito é pensar que eu vou resolver minha ansiedade só com remédio, certo? Terceiro mito que eu quero trazer aqui sobre a ansiedade, tá? É que muita gente diz assim, eu tenho ansiedade, mas eu não sou uma pessoa estressada. Eu não tenho um motivo, um trabalho que me leve para o estresse, certo? Obrigada, Xanda. E é aqui que está a grande questão. Quando a ansiedade aparece na nossa vida, pode não termos um estresse, um motivo de estresse físico ou de trabalho ou de preocupações, enfim. Mas nós temos um estresse mental, tá? A pessoa que sofre de ansiedade, necessariamente ela tem um estresse mental e quase sempre emocional. O que eu quero dizer? Acabei de exemplificar que a gente precisa conhecer, saber o que eu estou sentindo para interromper esse pensamento, para colocar um novo pensamento que vai me gerar uma nova química no meu corpo e aí eu vou estar descarregando uma nova informação. Claro que isso tudo, gente, acontece em fração de menos de um segundo, tá? Então, olha bem, agora se eu não sei o que eu estou sentindo, quais são os meus medos, por exemplo, investigar, aprofundar quais são os meus medos, por que isso me causa medo? Muitas vezes, quer ver uma coisa? Nosso corpo físico, ele é ativado por um gatilho que está aqui nessa região cerebral do nosso armazenamento, que me trouxe uma memória e aquilo gerou de novo aquela emoção. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que quando eu era pequena, lá na minha infância, muito tempo atrás, cada vez que eu tinha que ir para a escola e fazer uma apresentação de alguma coisa lá na frente da minha turma e tal, minha mãe fazia um café diferente para mim, tá? Por exemplo, tô dando um exemplo bobo até. O que acontece? Cada vez que eu sinto o cheiro desse café especial, sei lá, era um cappuccino, tá? Era um café diferente. Cada vez que eu sinto o cheiro do cappuccino ou eu provo um cappuccino, inconscientemente acessa a minha memória de medo e vergonha. Por exemplo, que era quando eu tinha que fazer a apresentação para os meus coleguinhas lá e eu sentia isso, tá? Aí a gente pensa assim, por que eu comecei a ficar ansiosa? Não sei, porque essa simples memória desse cheiro, desse gosto, que está armazenado aqui no meu cérebro, desencadeou a mesma lembrança. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa perceber qual é essa memória, qual é essa origem lá que tem no nosso emocional, trazer para nossa mente um novo pensamento que vai trocar esta química dentro do meu corpo,
tá? Quando eu tô falando dessas químicas, são nossos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, até mesmo o próprio cortisol que me gerou, certo? Com este exemplo que eu trouxe, e modificar essa química. E tem mais, quando eu modifico essa química, quando eu tô sentindo daí uma nova química, eu tô emanando esta química para as pessoas, para o universo, para o mundo externo. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ah não, Lu, não fui eu que criei essa realidade. Gente, nós co-criamos essa nossa realidade muitas vezes sem perceber. Porque é o que? Eu estou emanando esta química. E obviamente isso é lei universal, quer a gente queira, quer não, vai acontecer. Eu vou receber desta mesma forma. Então, se eu estou com medo, o que vai acontecer? Eu estou emanando essa química de medo. 100 de biofótons de luz pela tabela vibracional do Dr. David Hawkins, que é um neurocientista que conseguiu medir quanto de luz cada emoção a gente produz, certo? Então, eu estou emanando 100 de biofótons de luz. O que vai acontecer? Nesse momento, várias pessoas, situações vão chegar na minha vida que vão me mostrar que eu realmente tinha que ter medo, me deixando com mais medo, tá? Então, por isso que eu preciso mudar esse diálogo interno, mudando o pensamento, que vai descarregar em mim uma nova química, gerar uma nova emoção, e é isso que eu emano e automaticamente recebo. Quando eu entendo esse processo, eu vou entender o quê? Que eu preciso ter uma mudança de mindset com o diálogo interno, que eu preciso focar no resultado, ou melhor, na solução e não no problema. Mas quando a gente está ansiosa, é muito difícil, porque cada vez aquele problema, aquele resultado negativo se transforma em maior ainda. Por quê? Porque eu estou vibrando no medo. Então, esse terceiro mito que eu trouxe, não necessariamente você tem estresse, esse estresse cotidiano, mas você tem um estresse mental e emocional. Por quê? Porque muito cortisol é descarregado no seu corpo, quimicamente falando, tá? Então, você está em constante estado de estresse. Lembra lá o que eu falei no início? A tua amígdala tá o quê? Pronta para lutar ou para fugir. Porque são essas as reações quando a gente tá com a amígdala. Em contrapartida, só para a gente entender um pouquinho, quando eu pratico essas técnicas de controle mental, quando eu estou consciente do que eu estou pensando e sentindo, obrigada pelos coraçõezinhos aqui, gratidão. Obrigada, Xanda, maravilhosa explicação. Quando eu entendo o que eu estou sentindo, o que eu vou fazer? Eu vou e pratico essas técnicas que eu estou falando, que precisa da mudança de mindset. Eu desativo essa região do meu sistema límbico, das minhas emoções, da minha amígdala cerebral, e ativo, olha que interessante, gente, o meu córtex pré-frontal. Esta região aqui do meu cérebro, eu tenho clareza, eu tenho lucidez, eu consigo tomar decisões assertivas. Aqui é a parte nobre do meu cérebro que vai me trazer tranquilidade, o relaxamento, enfim, tudo. E até mesmo as decisões assertivas. Por isso que as técnicas, como eu falo que tem que mudar mindset e comportamento, é realmente praticar técnicas de interromper esse pensamento, de olhar para essas emoções, de reprogramar, ressignificar esta emoção. Olha o que eu falei lá do cheiro do cappuccino. A gente não tem consciência na hora, mas vai despertar em mim esta emoção, tá? Então, quando eu desativo conscientemente a minha amígdala, ativo o meu córtex, e isso é coisa de segundos, com técnica é coisa de segundos, eu consigo os melhores resultados. E aí eu vou parar de ficar gerando cortisol e esse estresse. Por quê? Porque eu mando na minha mente e não a minha mente manda em mim.
tá? E aqui gente, isso tudo que eu tô falando é a grande virada de chave, porque é o pulo do gato, como a gente diz. Quando a gente faz isso, você realmente tem autonomia emocional, porque você sabe o que você está sentindo. E aí não é a situação externa que vai ter a ver, é como eu sei como reagir, independente dessa situação ser boa ou ruim para mim, certo? Por quê? Porque eu vou escolher como eu vou reagir. E eu tenho essa autonomia dentro do meu próprio pensar e dessa mudança de mindset, tá? Exatamente, é o grande segredo, dominar a mente, né? Porque se eu não tenho essa consciência, a minha mente me domina. A ansiedade é a coisa mais natural. E aí eu acho que eu vou tomar um remedinho para ansiedade que vai funcionar. Não vai funcionar só com remédio, gente. Como eu disse, e o remédio ele pode ser muito útil, sim, eu não estou dizendo que não, tá? Mas ele vai ter que ser útil por um determinado tempo. Porque se eu não aprender a controlar e dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o porquê ir lá naquela causa disso tudo, eu vou ficar dependente de um remédio a vida inteira e que não vai me trazer a química que eu quero. Pelo contrário. O Bernardo trouxe um exemplo aqui exatamente disso, que daí tu toma o remédio para uma coisa, mas se não muda mindset, se não pratica técnica, outras coisas vão sendo acrescentadas, que daí parece que realmente tu vai precisar de mais um. Aí eu não tô dormindo, aí eu preciso de mais um para dormir, aí eu preciso disso, preciso daquilo. E assim vai cada vez piorando mais, certo? Me digam aqui se ficou claro e vou convidar vocês a ficar mais 5 minutinhos no máximo para a gente fazer uma breve meditação. Me digam aqui se tá tudo ok. Como dominar a tristeza? A tristeza, assim como o medo, como a raiva, como a vergonha, é um sentimento como outro qualquer, certo? E essa tristeza tem lá uma causa emocional, como eu expliquei agora há pouco. Aqui tem a nossa parte do armazenamento que tem inúmeras memórias, inúmeras. Com certeza a tua memória de tristeza tá aqui armazenada, desde pequenininha lá. Então, eu preciso perceber qual é a causa desta minha tristeza. Lu, mas não tem. Quer ver uma coisa que muita gente me diz que não sabe identificar o sentimento de vazio, por exemplo, tá? Aproveitando aqui a pergunta da Valéria, né? Não sei, eu tô sentindo um grande vazio. E aí eu digo, mergulha nesse vazio, vai nele. O que vem? Não vem nada, tá tudo escuro. Né? Normalmente é assim que as pessoas me dizem, tá tudo escuro. Quando eu mergulho no vazio, só fica cada vez mais escuro. Gente, tem algo ali que tá fazendo com que esse vazio apareça. Você sinta? E o problema é o que? A gente não dá bola. A gente não ir lá literalmente futricar. O que é? Às vezes essa tristeza pode ser lá na nossa infância que eu me sentia sozinha, que na verdade nem é um sentimento de tristeza, é um sentimento de rejeição, de abandono, não sei. Existem inúmeras situações. E para cada pessoa isso é diferente, gente. Por isso que quando a gente... eu quando ensino essas técnicas, né, para a pessoa... Normalmente eu faço isso em 5 sessões. Por quê? Porque por mais que depois ela possa até continuar fazendo sessões comigo, em 5 sessões ela já sabe chegar no que é essa tristeza, no que é esse vazio, no que é isto aí, é um sentimento de rejeição, é abandono, o que é. Porque se você não identifica e reprograma isso, que também é uma das coisas que eu faço nessas 5 sessões, automaticamente não vai mudar. E outra, eu quero que a pessoa, ela saiba fazer. Porque a minha intenção é que ela não precise da Luciana para o resto da vida. Eu aprendi as técnicas, eu já sei
perceber o que eu estou sentindo, eu já sei reprogramar este sentimento, eu já sei desativar quando a minha memória, quando esse gatilho chega, e aí sim, aí essa pessoa já está apta para fazer isso sozinha, sem mais precisar de mim, tá? Porque, gente, tem uma coisa que eu sempre digo, tá? E por mais que a gente esteja sempre num processo de evolução e que precisa de eu preciso de uma pessoa para me ajudar a chegar nas minhas questões, porque as minhas crenças esbarram ali e é como se, ok, eu não consigo ir além. Então eu também busco pessoas para me ajudar, terapeuticamente falando, tá? Porque sozinha dificilmente, ainda mais sem praticar técnica nenhuma, sozinha você vai conseguir. Eu falo isso por experiência própria também, tá? Mas depois que você aprende, depois que você começa a tomar consciência do que você está pensando e sentindo, e você sabe fazer isso, como eu disse, depois de 5 sessões comigo, você já sabe fazer isso. A ideia é o quê? Que eu evolua sem precisar de bengalas. O que são bengalas? O medicamento, ou colocar a minha felicidade, a minha emoção numa pessoa. Ah, mas é meu filho. Eu sei. Mas se eu tô usando o meu filho para me sentir feliz, e aí se meu filho não tá bem, ou tá doente, ou coisa assim, eu tô desesperada e preocupada, é uma bengala. É uma espécie de bengala, sim, tá? Esse vazio faz a pessoa chorar, não só chorar, faz a pessoa se anular. Desculpa, Valéria, e agradeço por tu ter colocado isso. Não só chora, tá? E outra, por isso que eu tô dizendo, gente, o buraco é muito mais embaixo, tá? O choro pode aliviar em algum momento? Pode. Mas, normalmente uma pessoa que tá se sentindo assim, ela se anula. Porque ela nem se enxerga, certo? A Maria botou aqui, o vazio é tão inconsciente, tem que investigar. Eu quase sempre acho os meus vazios. Exatamente, tem que mergulhar. Como agendar sessões com você? Me chama no Instagram, @luativamente, tá? E lá no Instagram tem o meu link do WhatsApp. Inclusive, quem não recebe ainda os meus áudios gratuitos no WhatsApp, segunda, quarta e sexta, me chama lá no link da bio, que eu adiciono na lista. Os áudios são gratuitos, tá? Acho que todo mundo, assim, ainda que não recebe, pode me chamar que eu vou adicionar com o maior prazer, tá bom? Gente, então vamos fazer essa breve meditação. Prometo que não vai demorar mais muito tempo. Mais ou menos para a gente respirar, trazer esse espaço um pouco de tranquilidade, tá? Eu sei que quando a gente começa a falar nisso, já começa, parece que dá uma coisa, né? Justamente por quê? Porque nos traz todas essas memórias, tá? Então, respirar, gente, é uma coisa super simples. Todas as técnicas que eu ensino, elas são simples, mas elas têm que ser praticadas naquele momento. E a gente aprende a perceber aquele momento. Ok, o que eu tenho que fazer agora? Agora, às vezes, eu só tenho que respirar fundo e visualizar o que eu quero. Simples assim. Mas isso precisa de treino, tá? Até depois virar hábito. E depois que eu faço isso, é muito fácil, tá? No início parece complicado. Eu sempre falo, na primeira semana comigo, né? As minhas assessoradas dizem assim, parece que eu não vou conseguir interromper, parece que eu não vou... Vai. Depois vai virando hábito. Certo? É que nem... Gente, eu falo que cérebro é que nem corpo. Tu vai a primeira vez na academia, dói tudo. Tu descobre músculo que tu nem sabia que tu tinha. Mas depois, o que acaba acontecendo, tu já faz isso de forma super fácil, tá? Cérebro é a mesma coisa. Por isso que a técnica, a prática, ela é importante, ok? Então, vou convidar vocês agora para a gente fazer essa breve meditação. Vou convidar a fechar os olhos, fiquem confortáveis, onde vocês estiverem, se vocês puderem. Quem estiver podendo parar agora neste momento.
E convido para fazer 3 respirações bem profundas, deixando o ar entrar, segurando um pouquinho, soltando no seu tempo. Outra um pouco mais lenta. Mais uma vez. E agora eu convido você a conectar com seu coração. Imagina que no seu peito há uma luz branca, brilhante, intensa. E esta luz começa a crescer, sai para fora do seu corpo. E agora esta luz sobe, sai para fora de todo o seu campo, da onde você está, e se conecta com a energia do Criador, Criadora de tudo que é. Imagina agora a energia superior que vem até o seu coração, enche o seu peito. E agora, essa energia do Criador traz para o seu coração, para a sua consciência, a definição mais elevada de tranquilidade, a definição mais elevada de calma. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que coloque em cada uma das pessoas aqui agora esta definição. Imagina uma luz violeta entrando pelo seu chakra coronário, no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, células, átomos, e você visualiza todo o seu corpo com esta luz violeta agora, trazendo essa sensação de calma, de tranquilidade. Está feito, está feito, está feito. E agora eu quero que você se imagine num lugar que te dá muita paz, que você gosta muito. Um lugar do qual você se lembra que você já foi e que você se sentiu em paz, que você se sentiu conectado com a presença de um ser superior. Veja este lugar, viaje para este lugar, perceba que cheiro tem este lugar, perceba quais são os sons que tem este lugar, ou esse silêncio. Perceba todos os detalhes que você pode ver, sentir, ouvir. Agora, sinta que temperatura o seu corpo tem. Sinta isto agora. E neste momento eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que imprima em cada um de nós esta sensação e que nos acompanhe durante todo o dia de hoje esta sensação, nos trazendo leveza, nos trazendo felicidade, nos trazendo harmonia. Assim é, está feito, está feito, está feito. Imagina mais uma vez a luz violeta entrando no seu corpo, passando por cada um dos seus chakras e te trazendo agora esta sensação. E agora volta a sua atenção para o seu coração, para esta luz do seu coração. E imagina esta luz descendo pelo seu corpo, pernas, entrando nos seus pés como se fossem raízes, indo até essa conexão com toda a terra e trazendo você para o aqui e agora. Respira lento e profundo, vai voltando, abrindo os olhos e me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu quero falar uma coisa também que eu lembrei de avisar. Toda quarta-feira eu tô aqui no Instagram e aqui no Insight Timer fazendo a live, tá? Normalmente é 8h30 do Brasil, 11h30 de Portugal, mas como mudou o horário de verão aqui e eu já tinha agendado, hoje ficou 7h30 do Brasil, 11h30 de Portugal, que aumentou a nossa quantidade de horas de fuso. Mas
Semana que vem, então vai ser 8h30 Brasil, 12h30 de Portugal, tá? Já vou agendar hoje essa próxima live, então só hoje que eu tive que trocar, porque como eu já tinha agendado, tinha esquecido que ia trocar o horário de verão, aí ficou 7h30, tá? Mas a partir da semana que vem, de quarta-feira que vem, voltamos para 8h30 Brasil, daí 12h30 de Portugal, tá bom? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Me digam aí, tá? E quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui. Quem ainda não recebe os meus áudios, me chama lá no link da bio do WhatsApp, que vai ser um prazer. Também posso falar sobre as sessões, tudo mais, tá? E vocês daí vão acompanhar também todo o restante de conteúdo que eu tenho, certo? Tem bastante coisa gratuita, tem algumas que não são, mas muita coisa gratuita que vocês podem estar aproveitando aí, né? E quem não me segue ainda no Instagram também, tá? Porque no Instagram tem vários reels e material, conteúdo que vocês podem... Às vezes, é aquilo que eu falei no início, tá, gente? Às vezes é uma fichinha que cai ali, que faz todo... Poxa, agora eu entendi por que esse vazio, agora eu entendi por que essa tristeza. Lembra, tá tudo armazenado aqui. Essa simples ficha que cai, às vezes, que faz você voltar e para você mesmo, tá? E para todo esse autoconhecimento que é incrível, tá bom? Obrigada a todo mundo do Insight Timer, obrigada a todo mundo aqui. Espero vocês, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Como entrar no WhatsApp? Link onde? Vai no meu Instagram, @luativamente, clica no link da bio e tem a parte do WhatsApp. Quando tu clicar, vai direto pro WhatsApp, tá bom? Espero vocês. Beijo, gratidão.